Fala pessoal, esse projeto aqui foi uma sugestão do Arnóbio, um inscrito aqui no canal. Ele sugeriu da gente criar ali um quadro de tarefas colaborativas que tem a possibilidade da gente arrastar uma tarefa de uma coluna para outra, né? Estilo Trello. Eu achei uma ideia bem legal, tá? Então, na mesma hora assim, eu já iniciei o projeto para trazer aqui mais rápido possível para vocês. E eu espero que vocês gostem. Vamos dar uma olhada aqui como que tá o projeto. Bom, pessoal, essa é a cara do nosso projeto e para a gente adicionar aqui alguma tarefa, basta a gente dar 2 cliques em qualquer uma das colunas. Então eu vou adicionar aqui algumas tarefas na coluna de To Do aqui para a gente. Então vamos lá, vou dar 2 cliques, ele já cria aqui um cardzinho para a gente pode adicionar aqui, por exemplo, deixar o like no vídeo. Vamos criar outra então, basta a gente clicar fora aqui, vamos criar outra, se inscrever no canal, vamos criar mais um aqui, criar um novo projeto. Beleza, show demais. Como eu sei que vocês já deixaram um like no vídeo, né? Então a gente pode arrastar essa tarefinha aqui de deixar o like no vídeo. Olha só, para a coluna de dono. E como vocês também já se inscreveram no canal, a gente pode arrastar também aqui essa tarefa para a coluna de dono. Então, vamos colocar essa tarefa de criar um novo projeto para o canal aqui em Progress. E aqui, pessoal, a gente consegue, olha só, criar tarefas em qualquer uma das colunas. Sem problemas, tranquilo. E caso a gente crie alguma tarefa e não coloca nada, essa tarefa não é adicionada. Beleza? A gente consegue mover aqui tranquilamente todas as tarefas, olha só que legal. Ficou bem bacana mesmo, né? Bom, eu gostei muito desse projeto, gostei muito da sugestão do nosso amigo aí inscrito. Se você também tem sugestões de projetos, se vocês têm dúvidas. Quando eu estava iniciando, eu tinha dúvidas que eu não sabia nem pesquisar. Tinha efeitos, tinha elementos nas páginas que eu não sabia nem como pesquisar, não sabia o nome dessa técnica e tudo mais. Então, se você tem algum conteúdo assim, deixa aí nos comentários, tenta explicar e a gente vai se ajudando assim. Bom, espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Então beleza, pessoal, já estou com o meu Visual Studio Code aqui aberto na pasta do projeto e vamos iniciar aí criando o nosso index.html, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui, acho que está pequeno para vocês, beleza. Deixa eu minimizar aqui para a gente ter mais espaço. E como eu já sei que vocês estão craques aí no HTML e no CSS, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui nessa parte, beleza? Para a gente não gastar muito tempo aqui com o HTML. Vamos fazer aqueles importes de costume, tá? Então aqui eu vou colocar um nosso CSS, então eu vou importar aqui um link para um arquivo style.css e aqui embaixo no final do body eu vou importar o nosso script.js. Bom, a gente ainda não criou esses arquivos, mas eu posso segurar aqui a tecla Ctrl e clicar aqui. Ele vai dizer que o arquivo não existe e já vai dar uma opção da gente criar esse arquivo. Beleza? Ele criou aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o JavaScript. Beleza, a gente criou nossos arquivos. Deixa eu fechar aqui o JavaScript por enquanto, que a gente vai mexer agora no HTML e no CSS. O HTML aqui vai ser bem simples, tá, pessoal? Então eu vou criar aqui uma tag main. Dentro dessa tag main eu vou colocar aqui uma header, só para deixar a página um pouco mais enfeitada, né? Eu vou colocar aqui um header, olha só. Dentro desse header aqui tem só um spam com um texto simples e um título de board, né? Que seria o nosso quadro de tarefas. Tranquilo, né? Beleza, agora a gente precisa criar ali a parte das colunas, né? Então vamos criar uma nova section. E nessa section eu vou colocar uma class chamada columns, no plural. Aqui vai ser o container que vai ter as nossas colunas. Beleza, agora a gente já tem o container das colunas, então vamos criar uma section com a class column, tá? Que vai ser a coluna em si. Aqui dentro da coluna a gente vai ter um H2, colocar aqui um H2 com uma class column title, que vai ser o título ali que vai aparecer na coluna, beleza? Então aqui eu vou colocar essa primeira coluna como to do. Seriam as nossas tarefas que a gente tem para fazer. Deixa eu salvar isso daqui, deixa eu tirar esses espaços aqui também. E beleza. Bom, agora na nossa coluna aqui a gente tem o nosso título e agora a gente vai ter um container para colocar de fato os cards, beleza? Então a gente vai ter uma coluna e dentro dessa coluna a gente vai ter uma nova section que vai ser onde a gente vai colocar os cards, né, das tarefas em si, beleza? Então vamos criar aqui uma nova section e eu vou chamar essa nova section aqui de column, underline, cards, tá? Cards no plural. E aí sim, aqui dentro dessa section a gente vai colocar os nossos cards. E aí eu posso criar uma outra section com a class card aqui. E é basicamente somente isso aqui a nossa estrutura. Então aqui para a gente ter um exemplo, eu vou colocar aqui nesse card um texto, tá? Qualquer. Então a gente não vai ter nenhum elemento assim mais complexo, vai ter só isso mesmo. Então vamos aqui criar um exemplo de uma tarefa, vai deixar o like no vídeo. Beleza, show de bola. Vamos ver como é que tá então essa estrutura aqui. Vou abrir aqui o nosso arquivo com o live server, tá?
Então a gente pode clicar aqui no íconezinho do Live Server ou clicar com o botão direito aqui no nosso HTML e abrir com o Live Server. Beleza, ele abriu aqui para mim e vamos dividir aqui um pouco a tela para a gente poder ver o nosso progresso e como a nossa página está ficando, beleza? E a nossa estrutura HTML é basicamente essa, tá? Claro que aqui a gente só tem uma coluna, mas a estrutura é só essa. Se a gente quiser outra coluna, a gente pode simplesmente copiar e colar isso daqui. E aí vamos deixar só uma por enquanto, para a gente estilizar tudo aqui. Vou deixar assim, e aí vamos lá para o nosso style.css. Bom, aqui no nosso style já vou importar aqui a fonte que eu vou utilizar no projeto. Beleza? Peguei lá do Google Fonts, como de costume também. E aqui vamos fazer o resetzinho básico, tá? Então, para todos os elementos, vamos zerar as margens, vamos zerar o padding, o box sizing vai ser border box, e aqui vamos colocar a fonte family, a fonte que eu importei aqui, que é a fonte Inter. Aqui como fallback a gente pode passar um sans serif. Beleza, tá lá, mudou aqui, removeu todas as bordas, as margens e alterou aqui a fonte pra gente. Show de bola, vamos começar aqui então pela nossa tag main. Aqui a gente não vai fazer quase nada, vamos adicionar apenas um padding aqui de 30 pixels. E aqui a gente pode adicionar uma propriedade bem interessante, que é o seguinte. No nosso projeto a gente vai dar muitos double cliques, né, para criar nossas tarefas e tudo mais. Vamos arrastar também. Então olha só, quando eu dou um double click aqui, ele seleciona essa palavra, né? A gente consegue selecionar aqui sem querer. Olha só, estou clicando aqui 2 vezes, ele está selecionando as palavras e tudo mais. E eu não quero que isso aconteça, tá? Então a gente pode bloquear isso daqui, tá? Então vamos usar aqui, olha essa propriedade user select. A gente pode passar um none. E agora não é mais possível a gente selecionar nada que tiver aqui dentro da tag main. Nem dando double click, nem arrastando aqui, nem nada. Bom, show de bola, vamos deixar aí. E agora vamos utilizar aqui a nossa header. Olha só, na nossa header a gente tem um spam, que seria esse texto aqui, e a gente tem o título aqui, que é a palavra bold. Beleza? Então vamos estilizar primeiro aqui o nosso spam. E aí vamos mudar aqui a font size, eu vou colocar como 0.85 rem. A fonte weight, né, o peso da fonte ali, eu vou colocar como 700. Eu vou colocar uma color, olha só, eu vou utilizar aqui uma cor, um código que é 6B778C, beleza? Ficou um cinzazinho aqui. É interessante a gente salvar todas essas cores aqui em uma variável, tá? Pra gente reutilizar. Mas para não dificultar muitas coisas, vamos deixar assim mesmo. Aqui eu vou colocar um letter spacing, né? Que eu quero só separar um pouquinho só aqui essas palavras. Então eu vou colocar aqui um 0.02 rem, beleza? Ficar um pouquinho mais separados assim. Beleza, então vamos utilizar ali o nosso H1, né? Header H1. E aí a cor aqui que eu vou utilizar só vai ser outro código aqui, 182B4D, beleza? É um azul bem escuro. Font size a gente vai colocar 2 rem, font weight a gente vai colocar 600, salva aqui, beleza, tá show de bola. E eu vou colocar uma margem top só para separar um pouquinho ali do texto de cima, tá? Então eu vou colocar uma margem top de 5 pixels mesmo. Show, vamos descer aqui então para a gente ter mais espaço, e aqui a gente vai começar a estilizar primeiro a nossa section de colunas, tá? Que é o container que vai ter todas as colunas. Então, pegar aqui columns no plural, vai ser um display flex. Todas as colunas vão ser uma do lado da outra, então vamos deixar aqui no display flex. Vamos dar um gap de 15 pixels, só para separar um pouquinho as colunas, e um margem top de 50 pixels, tá? Para a gente separar um pouquinho aqui a nossa section, olha só, da nossa header. Show demais, é basicamente isso que a gente vai fazer nessa section aqui. E agora a gente pode estilizar aqui as nossas colunas, tá? No caso, column no singular. Bom, vamos colocar aqui um width de 100%, e como o display aqui é flex, elas vão ocupar assim, sempre o mesmo espaço que estiver disponível para cada coluna, beleza? Já que isso vai ficar mais claro, vamos colocar aqui ó, um background color, e aí eu vou utilizar aqui um cinza que vai ser F4, F5, F7. Olha só, tá ocupando aqui 100% da tela, né? Porque só tem uma coluna. E eu quero também que as colunas tenham uma altura do tamanho da tela, tá? Então eu vou colocar 100% da viewport height. Beleza? A gente pode utilizar aqui, ó, o DVH. Eu acho mais interessante, que aí esse D é de dinâmico, tá? Então, em alguns navegadores, principalmente em celulares, a gente tem uma barra aqui embaixo ou uma barra aqui em cima, e isso muda um pouco o tamanho da viewport. Então, esse DVH vai pegar somente ali o que tiver mostrando, né? Se tiver uma barra, por exemplo, do navegador embaixo, ele vai fazer essa subtração aqui do tamanho da barra e esse 100% aqui vai ser só o que tiver mostrando mesmo. Então, vamos deixar assim. Vocês podem ver aqui que já está pegando tudo. Show de bola. Para não ficar tão estranho aqui só uma coluna, vamos criar uma aqui. Vamos criar outra coluna aqui. Olha só, a gente tem a section de column. Eu vou copiar ela. Vou colar aqui tudo. Mas eu vou mudar aqui o título da nossa coluna. Eu vou colocar in
progress, tá? Beleza, vamos deixar assim. Vamos voltar para o nosso CSS e vamos continuar estilizando elas aqui. Bom, na nossa coluna é basicamente isso. Vamos adicionar também apenas um border radius, ficar as bordas um pouquinho arredondadas. Vamos colocar aqui 8 pixels. Show de bola. Vamos estilizar aqui então o nosso título. Então, column. Deixa eu dar uma olhada aqui na classe que a gente adicionou. Então, column title. Colocar ele aqui. Beleza, vamos começar aqui mudando aqui a cor. Então, o color do nosso título vai ser hashtag 4D5C76. Beleza? O font size vai ser 0.9 rem. O font weight a gente vai utilizar 700, vai ficar um pouco negrito aí. E uma margem de 20 pixels. Olha só, a margem de todos os lados, tá? Então ele vai ficar pequenininho aqui e vai ter uma distância aqui da borda da nossa coluna. Show demais, né? Já tá criando formas aqui, já tá ficando bem legal. Vamos voltar aqui no nosso HTML e vamos dar uma olhada aqui na nossa estrutura. Beleza. A gente tem então aqui a section de column cards, que vai ser onde os nossos cards vão estar. Então vamos voltar aqui no nosso CSS, olha só. E vamos utilizar essa section aqui, column cards. A gente vai somente adicionar um padding aqui nela de 4 pixels. Vai ser um padding bem pequeno mesmo aqui. Quando a gente estiver estilizando aqui o nosso card, vai ficar mais aparente. Vamos estilizar aqui então nossos cards, né? Então a nossa class card. Vamos colocar aqui logo um width de 100%. O nosso card vai ocupar 100% aqui da largura da coluna, né? Então vamos colocar aqui um min height, olha só, de 70 pixels. Para o nosso card ter um tamanho mínimo, né? Senão iria ficar, por exemplo, um texto simples aqui, ia ficar só uma linhazinha, não ia ficar muito legal. Vamos colocar um min height então de 70 pixels e aí a gente já pode colocar um background color aqui como um branco mesmo, FFF. Olha só, tá aqui o nosso card. Vamos colocar também um border radius nele, né, de 5 pixels, ficar uma borda um pouco arredondada. Vamos colocar aqui, olha só, uma borda de 1 pixel sólido e a cor vai ser DF E1 E6, beleza? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma bordinha aqui, bem suave, tá? Bem discreta. Vamos deixar assim. E vamos adicionar também aqui uma sombra, né? Fica bem legal também um efeito aqui. Então, uma sombra deslocamento X não vai ser nada. No deslocamento Y, vamos colocar 2 pixels. O tamanho da nossa sombra vai ser 2 pixels também. E aí eu vou colocar um cinzazinho aqui. E o código é DFE1E6. Beleza? Salvar aqui. Olha só, ficou uma sombrazinha aqui embaixo, bem interessante, né? Vamos colocar aqui um padding, porque esse texto aqui já tá me dando uma coisa colada aqui. Então vai ser um padding de 12 pixels em cima e embaixo. E dos lados um pouquinho maior, tá? 14 pixels. Aí a gente vai ter assim. E beleza, vamos estilizar então como que vai ficar o texto, né, dentro do nosso card aqui. Então vamos colocar aqui um font size, vai ser 0.9 rem. Um font weight vai ser 500. E uma cor vai ser hashtag 4D5C76. Vai ficar assim um pouquinho mais clara. Show demais, né, pessoal? Vamos criar aqui uma classe, olha só pra gente finalizar. É basicamente isso aqui o nosso CSS, mas vamos criar aqui uma classe chamada column highlight, que vai ser essa classe aqui, vai adicionar o estilo na coluna quando a gente estiver arrastando algum elemento para cima dela, tá? Então, vamos colocar essa classe aqui na nossa primeira coluna aqui. No caso, a gente vai adicionar aqui na nossa section de column cards, tá? Eu vou adicionar aqui para a gente estilizar e ver o que está acontecendo, tá? Então vamos adicionar aqui, vai ser bem simples, tá? Basicamente a gente vai mudar o background aqui da nossa coluna, vai ser um DEEBFF, olha só, salvei aqui e ficou apenas ao redor aqui do nosso card, tá? Então é um detalhe que eu acabei esquecendo. Vamos voltar aqui então na nossa column cards, onde a gente colocou apenas um padding de 4 pixels e vamos dizer aqui para ela ocupar 100% da altura, né, que estiver disponível. Então, height de 100%, agora vai ficar aqui ocupando 100% da altura. Show demais. Aproveitar que a gente está aqui, vamos adicionar também um border radius de 5 pixels para a bordinha aqui ficar arredondadinha também, beleza? Vai ficar bem legal. A outra coisa que a gente pode adicionar aqui é uma borda de 2 pixels, sólida, e a cor aqui vai ser um azul um pouco mais intenso, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 2482FF. Salvei. Agora sim. Show de bola, né, pessoal? Então esse estilo aqui vai ser o estilo que a gente vai aplicar na coluna quando a gente estiver arrastando aí algum elemento para dentro dela, né? Então vamos remover essa classe aqui, tá? A gente só vai adicionar depois no JavaScript. Por incrível que pareça, é basicamente isso que a gente vai ter aqui de HTML e CSS. Então vamos abrir aqui o nosso JavaScript e começar a parte divertida aqui. Vai ser bem legal, tá? Eu vou fechar aqui o HTML, nosso CSS, e eu vou abrir também aqui o nosso console
do navegador para a gente poder ir visualizando aqui algumas coisas, tá? Para a gente poder fazendo alguns testes. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente vai ter basicamente dois tipos de elementos, né? O elemento que a gente vai arrastar ele, que seria os nossos cards, e os elementos onde a gente vai soltar os nossos cards em cima, que vai ser as nossas colunas. Então vamos começar capturando esses elementos aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, const columns vai ser igual a document.querySelector all, tá? Porque a gente vai buscar mais de um elemento. E aqui a gente passa a classe das nossas colunas. Bom, deixa eu abrir aqui de novo o HTML, não devia ter fechado. Bom, a gente vai buscar por esse carinha aqui, tá? Column cards e não a coluna completa, que a gente só vai adicionar os cards nesse carinha aqui. Então vou copiar aqui essa classe e vamos colocar aqui. Uma coisa que a gente pode fazer aqui de forma provisória, tá? Porque quando a gente iniciar aqui o nosso projeto, não vai ter nenhum card, né? Então vai estar vazio e a gente vai adicionando esses cards. Mas por enquanto, já que a gente não tem ainda a função de criar um card, vamos capturar esses carinhas aqui também para a gente poder fazer alguns testes, tá? Então olha só, a gente tem um card aqui com a classe card, beleza? Então eu vou copiar isso daqui e vou chamar de cards. E aí a gente vai buscar pela classe card. Uma coisa que eu acabei esquecendo aqui, olha só, é que aqui no nosso HTML a gente não consegue arrastar esses cards aqui, tá? Então a gente vem aqui e esses elementos aqui de card, olha só, esse cara aqui, esse daqui, a gente precisa adicionar uma propriedade neles para a gente poder arrastar eles. Eu vou vir aqui e colocar a propriedade draggable como true. Vou salvar isso daqui. Agora a gente pode vir aqui no nosso card, olha só, agora a gente consegue arrastar eles, beleza? Bem bacana, né? Show de bola. Vamos voltar aqui para o nosso JavaScript e vamos iniciar aqui, adicionar alguns eventos. Vamos começar aqui primeiro pelos nossos cards, que é o mais simples. Então vou pegar aqui nossos cards, lembrando que aqui não é só um elemento, tá? São vários elementos. Então a gente vai percorrer todos esses elementos com o for each e a gente vai adicionar um event listener em cada um desses elementos, tá? Então vamos passar aqui uma arrow function aqui para o for each, beleza? E dentro dessa função aqui a gente recebe cada elemento que está aqui dentro dessa lista. Então vamos pegar cada um desses elementos, cada um desses cards, né? No caso a gente tem dois aqui. E vamos adicionar um event listener. O evento que a gente vai adicionar aqui vai ser o evento de drag start. Então a gente tem uma série de eventos de drag and drop, tá? No JavaScript. Vocês vão ver aqui que a gente vai utilizar vários. Então a gente vai iniciar aqui com o drag start, que seria esse evento vai ser disparado sempre que a gente iniciar, né, a arrastar esse elemento aqui. Beleza? Para a gente ver isso daqui, vamos dar um console.log, colocar drag start. Beleza, olha só, eu posso tentar arrastar qualquer outro elemento aqui, não vai acontecer nada, mas se eu arrastar aqui o nosso card, olha só, arrastei, ele iniciou, né, ele printou ali pra gente, tá? Não é só clicar, tá? Eu tô clicando aqui no card, olha só, não acontece nada. Esse evento só é disparado quando a gente começa a arrastar esse elemento. Então, olha só, ele printou ali a segunda vez, então a terceira vez, ele só executa uma vez quando a gente inicia. Show demais, né? E aí, para não ficar tão aninhado assim, porque a gente vai ter que reaproveitar algumas funções, vamos sempre criar aqui as funções fora, que vai ficar bem mais organizado o nosso código, tá? Então, eu vou criar uma função chamada drag start, beleza? Vai ser uma arrow function. E aí, ao invés de a gente passar aqui direto, a gente passa essa funçãozinha aqui, drag start. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui nesse drag start? A gente precisa salvar em uma variável global aqui o elemento que está sendo arrastado para a gente poder manipular isso depois, tá? Para a gente poder adicionar ele em outra coluna e tudo mais. Então vamos criar aqui, olha só, uma variável do tipo let, e eu vou chamar essa variável de dragged card, vai ser o nosso card que está sendo arrastado, tá? E aí a gente pode deixar assim, você pode adicionar aqui um null ou deixar assim mesmo. E aí, quando a gente iniciar aqui, olha só, quando a gente iniciar, né, arrastar, a gente vai pegar o elemento que a gente está arrastando e salvar aqui nessa variável. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui o event, lembra que essa funçãozinha está sendo passada aqui, então aqui a gente consegue recuperar o event, e aí a gente consegue, olha só, pegar o nossa variável dragged card e adicionar aqui o event.target, beleza? Vamos dar um console.log aqui do dragged card, para a gente dar uma olhada no que está acontecendo aqui, beleza? Eu vou começar a arrastar esse elemento aqui, olha só, então ele já printou aqui pra gente, olha só, esse elemento aqui, que foi o que a gente começou a arrastar. E se eu arrasto esse daqui, ele printa aqui esse outro elemento aqui, beleza? Então, quando a gente arrasta aqui, a gente está salvando esse carinha que a gente está arrastando nessa variável aqui, para a gente poder manipular ele depois, beleza? Show demais, deixa eu limpar aqui o console. Beleza, então vamos trabalhar aqui agora com as nossas colunas. É aqui onde a lógica vai morar. Então vamos pegar elas aqui, ó, columns, e fazer a mesma coisa que a gente fez com os nossos cards, tá? Percorrer cada coluna e adicionar um event listener a elas. E aí vamos pegar aqui a nossa coluna
e adicionar um Event Listener. E aqui a gente vai trabalhar com vários eventos de drag and drop. O primeiro que a gente pode fazer aqui é trabalhar com o drag over. Esse evento aqui vai ser disparado toda vez, sempre que a gente estiver arrastando um elemento sobre a nossa coluna, tá? Então vamos colocar aqui, ó, já vou criar uma funçãozinha aqui também de drag over. Vamos sempre trabalhar aqui com as funções fora, vai ficar melhor pra gente. E vou passar ela aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, dar um console.log drag over. Beleza? Olha só. Então eu vou arrastar aqui o nosso card e olha só o que é que tá acontecendo, ó. Eu não soltei o clique do mouse, ele está dando o console.log aqui várias vezes para a gente, beleza? Enquanto a gente estiver arrastando aqui esse elemento sobre a nossa coluna, ele vai estar executando isso daí. Ele só vai parar se a gente sair aqui fora da nossa coluna, beleza? Quando a gente volta, ele volta novamente. Bom, mas essa função aqui vai ser muito simples, tá? A gente vai fazer quase nada nela. A gente só vai corrigir uma coisa. Olha só, quando a gente clica e arrasta aqui o nosso elemento, olha só como é que está o cursor. Ele está como se fosse bloqueado, né? Isso acontece porque o padrão é isso, né? Se você arrasta um elemento para outro, o padrão é não acontecer nada, é estar bloqueado, né? A gente vai simplesmente modificar esse comportamento padrão. Então aqui no drag over, a gente recebe o event, a gente vai pegar o event.preventDefault. E aí a gente vai bloquear o comportamento padrão, que é ter aquele cursor de bloqueado, né? Então vamos salvar aqui, vamos arrastar aqui agora. Olha só o que aconteceu. Tá bem legal agora, né? Ficou um cursorzinho um pouco diferente. Olha só, quando a gente arrasta para um elemento que a gente não tem esse evento, ele fica bloqueado. E aqui para as colunas, ele já muda o cursorzinho do nosso mouse. Não sei se vocês estão vendo que tem um maisinho ali, como se fosse de cópia. A gente pode mudar isso daí também. A gente pode fazer o seguinte. Olha só, aqui no nosso drag start, que é quando a gente inicia a arrastar o nosso elemento. Beleza? Vamos tirar esse console logo aqui. A gente pode adicionar uma propriedade bem interessante. A gente vai pegar o nosso evento aqui. E a gente vai acessar aqui a propriedade data transfer. E a gente vai modificar aqui o effect allowed, que seria o efeito permitido, né? Que a gente vai colocar aqui como move. Vamos dar uma olhada aqui então. Olha só que agora o cursor ficou diferente, né? Não tem mais aquele maisinho como se fosse de cópia, né? No caso agora a gente só está permitindo o efeito de mover. Então ele fica assim. Bom, beleza, esse é o evento de drag over, a gente só vai utilizar ele para isso, basicamente mudar aqui o cursor. Vamos adicionar um outro evento aqui para nossa coluna. Esse já vai ser bem legal, a gente vai adicionar um evento de drag enter, ou seja, sempre que entrar um elemento na nossa coluna, a gente vai executar esse carinha aqui. Então vamos criar aqui ó, uma função. Deixa eu passar os cards lá para baixo, beleza? E vamos criar aqui uma função, olha só, chamada drag enter, beleza? E vamos passar essa função para cá. Essa função aqui vai ser bem legal. O que a gente vai fazer nessa função aqui? Então, basicamente, a gente vai pegar a nossa coluna, que a gente vai estar arrastando para cima. Então, a partir aqui do nosso event, a gente pode pegar o event.target, e aí a gente pode já desestruturar aqui direto o target. E olha só, vamos dar um console.log nisso, para a gente ver o que é que acontece aqui. Deixa eu abrir aqui mais o console. E beleza, eu vou arrastar aqui o nosso elemento. Olha só, eu arrastei aqui para cima da nossa coluna, ele printou ali a coluna, mas também se eu arrastar para cima do nosso card, ele mostra o card. Isso acontece porque a gente adiciona um event listener na nossa coluna, mas o card é filho dessa coluna, então esse evento vai ser disparado também. Então, se eu arrasto aqui para a coluna, funciona, ele printa a coluna sempre quando a gente entra no elemento, tá? Então, é drag enter. Sempre que a gente entra no elemento, ele vai disparar o evento uma vez. E o que a gente vai fazer aqui é sempre que a gente entrar numa coluna, né, a gente vai adicionar aquela classe no CSS, deixa eu abrir aqui o nosso CSS, sempre que a gente arrastar um elemento para uma coluna, a gente vai adicionar essa classe aqui nessa coluna, tá? Então, para ficar um destaquezinho bem legal. Deixa eu fechar aqui o console. Então vamos fazer isso daí. Vamos voltar aqui para o nosso script. Então a gente vai basicamente pegar o seguinte, o nosso target.classlist.add e aí a gente vai adicionar a classe aqui, deixa eu copiar para não errar, a classe column highlight. Vamos ver o que está acontecendo aqui então. Olha só, percebam que eu arrastei aqui para dentro do meu card e o card ficou com essa nova classe, né? Se eu arrasto aqui para a coluna, ela também vai ficar. E quando eu solto, essa classe não remove. Então vamos criar aqui um pequeno if para a gente só adicionar essa classe na coluna e não adicionar aqui nos cards. Vai ser bem simples. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um if. Se o nosso target, né, que é o nosso elemento ali, acessar aqui o class list. Primeiro a gente vai verificar se nas classes desse elemento, então contains a classe column cards. Ou seja, a gente está verificando se o elemento que a gente está arrastando para cima é a coluna mesmo. Tá? E não um outro card, por exemplo. Se for a coluna, então a gente pega o nosso target e adiciona a class column highlight. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Salvei aqui, vamos lá. Então olha só, arrastando aqui para cima do card nada acontece. Quando eu arrasto aqui para a coluna, ela fica destacada. Bem legal, né?
Agora é o seguinte, quando eu tô aqui nessa coluna, ela fica destacada, mas quando eu passo para outra, as duas ficam e quando eu solto, as duas continuam com o mesmo estilo, né? Então vamos resolver isso daqui, beleza? Deixa eu atualizar aqui. Bom, e para resolver isso daí, a gente vai adicionar um outro event listener. A gente tem mais um evento de drag and drop aqui, né? Que é o drag leave. Ou seja, a gente tem o drag enter, que a gente executa sempre que entrar, né, na coluna, e o drag leave, que a gente vai executar sempre que sair da nossa coluna, tá? Então vamos copiar aqui o drag enter, vamos mudar aqui o nome para drag leave e vamos passar o drag leave para cá. E aqui não tem segredo nenhum, tá? A única coisa que a gente vai fazer aqui, olha só, a gente nem precisa fazer esse if aqui. A única coisa que a gente vai pegar é o target e remover a class column highlight. Se eu salvo isso daqui agora, vamos dar uma olhada no que é que está acontecendo. Passei aqui, beleza, destacou. Passei para outra, olha só, destacou a outra e remove da outra, beleza? Bem legal, né? Isso aqui já deixa o projeto com uma cara bem legal mesmo. Então, quando eu saio dessa coluna aqui, ele remove a classe. Quando eu entro, ele adiciona. Quando eu saio, eu removo. Beleza? Então, quando eu sair dessa, entrei nessa. Só que quando eu solto, olha só, permanece o estilo aqui, beleza? A gente tem que resolver isso daqui também. Bom, para resolver isso é muito simples. A gente vai ter que adicionar aqui um outro evento. Então, agora o evento de drop. Esse evento aqui é só de leave quando a gente arrasta para fora da coluna, tá? Esse evento aqui é quando a gente solta o clique do mouse, ou seja, a gente soltou o elemento na coluna. Então, vamos criar uma funçãozinha chamada drop aqui e vamos copiar aqui. Deixa eu criar uma função chamada drop. Beleza, a gente já passou aqui. É nessa função aqui que a gente vai basicamente, né, adicionar um elemento na coluna. Se a gente deixar assim, eu acho que já funciona. Vamos ver aqui, ó. Adicionou o estilo, removeu, adicionou nessa aqui. Agora eu vou soltar o clique, removeu. A questão ali do estilo a gente já resolveu. Agora eu quero fazer o seguinte. Quando eu arrastar esse elemento aqui para essa coluna, eu quero mover esse elemento para dentro dessa coluna aqui, beleza? E isso daqui é muito simples da gente fazer. Então a coluna que a gente está soltando aqui, a gente tem acesso aqui através do target. E o elemento a gente está salvando ele aqui nessa variável. Então é basicamente pegar esse elemento aqui e colocar ele aqui dentro do nosso target, que no caso é a nossa coluna, tá? Então vamos fazer o seguinte, target.append, pode dar um append aqui do nosso elemento lá que a gente, o dragged card, beleza? E vou colocar ele aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui agora. Então eu peguei aqui esse elemento aqui e vou arrastar para essa coluna. Que legal, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Já está funcionando. Ah, uma coisa que eu percebi aqui é que a gente pode adicionar aqui uma margenzinha no nosso card, bem pequena, tá? Uma margenzinha aqui, porque elas ficaram muito coladas. Vamos voltar aqui no nosso CSS e aqui no nosso card, vou dar um margin bottom de 5 pixels. Show de bola. É isso aí. Vamos fechar aqui o nosso CSS, a gente não vai mexer mais no CSS. E é basicamente isso aqui já está funcionando, só que tem um problema. Olha só, o que é que acontece então se eu pegar aqui o nosso elemento e arrastar para dentro do outro elemento? Olha só o que é que aconteceu. Então a gente conseguiu arrastar um elemento para dentro do outro. Então a gente vai ter que fazer essa mesma verificação aqui. Lembra que a gente verificou se o nosso target é realmente a coluna, né? Que a gente só vai adicionar o estilo na coluna. Então a gente tem que fazer essa mesma verificação aqui para saber onde a gente vai colocar o card, tá? Então a gente só vai colocar o card dentro de outra coluna e não dentro de outro card, por exemplo. Então aqui na função drop eu vou criar aquele mesmo if. Então se o meu target tem a classe column cards, então quer dizer que o meu target, né, quer dizer que eu estou soltando o elemento em cima de uma coluna. Então a gente vai fazer isso daqui. Se não for, a gente não faz nada. Então vamos ver agora. Arrastei aqui para a coluna, continua funcionando. Show demais. Agora eu vou arrastar aqui para dentro de um card, não acontece nada. Beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver, é basicamente isso daqui, tá? Então a gente já tem um drag and drop aqui funcionando, bem legal, bem interessante mesmo. Agora, para a gente finalizar aqui o nosso projeto, a gente só precisa adicionar uma função para a gente criar os nossos cards. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, sempre que a gente der um double click aqui na nossa coluna, a gente vai adicionar um novo card aqui nessa coluna que a gente clicou. Então aqui, ó, onde a gente está adicionando os event listeners, a gente pode adicionar mais um evento aqui na nossa coluna, add event listener, e o evento que a gente vai adicionar agora é o evento de double click, tá? Então a gente tem um evento de click e a gente tem um evento de dbl click. E quando eu der um double click, eu quero criar um novo card. Tá, então eu vou criar uma função chamada create card. Vamos criar essa funçãozinha aqui em cima mesmo, vai. Então const create card, a gente vai receber o event também, tá? Beleza. Vamos ver se isso aqui tá funcionando. Então eu vou dar um alert aqui e double click. Quando a gente dá um double click agora em alguma coluna, olha só, a gente tem um alert aqui. Tá funcionando. Deixa eu remover esse alert aqui. Bom, clicou duas vezes aqui na coluna, a gente tem que criar o nosso card. Então vamos fazer isso, vamos criar o nosso card. Então criar uma const
chamada card, e a gente vai utilizar a função do document.createElement. A gente vai criar o nosso elemento HTML. Então, olha só aqui no nosso HTML, o nosso card é uma section, então vamos criar uma section. Beleza, o que é que essa section precisa? Essa section precisa ter a class card. Então, vamos adicionar aqui a class card class name vai ser igual a card. Beleza, com isso daqui a gente já criou o nosso elemento aqui, né? Então a gente pode pegar esse elemento aqui que a gente acabou de criar e colocar na coluna que a gente clicou. Como é que a gente vai saber identificar qual a coluna que a gente clicou? A coluna que disparou o evento, né? Então através do target aqui também, ó, event.target, né? Então vamos desestruturar ele aqui direto, event.target. Então esse target aqui seria a nossa coluna, correto? Onde a gente deu o double click. Então a gente pode simplesmente pegar aqui o nosso target e dar um append do card aqui. Então, adicionar o card dentro da nossa coluna. Vamos fazer um teste aqui, então. Vou dar um double click aqui. Olha só, está adicionando o card para a gente, né? Bem legal. Só que tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui. Primeiro, que esse card aqui que a gente criou, a gente não consegue arrastar eles. Olha só, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não adicionou esse atributo aqui de draggable como true. Então, a gente vai fazer isso. Pegar aqui o nosso card, acessar o atributo draggable e passar true. Vamos salvar aqui. Agora, vamos criar um novo card. Agora a gente já consegue arrastar ele aqui, beleza? E aí as colunas funcionam, tudo mais. Beleza? Só que tem um detalhe, né? Quando a gente soltar aqui, olha só. Olha só, ele está adicionando undefined dentro da nossa coluna. Por que que isso daqui está acontecendo? E não acontece com esses cards aqui. Bom, no começo aqui, pessoal, a gente capturou nossos cards e olha só, nesses cards, a gente adicionou um event listener para sempre que a gente iniciar aqui a arrastar eles, a gente executasse essa função de drag start. E é justamente essa função de drag start que está salvando esse elemento na nossa variável global aqui, tá? E esses cards que a gente está criando aqui, eles não estão fazendo isso. Então, sempre que a gente solta esse elemento aqui dentro de uma coluna, a gente está adicionando esse carinha na coluna. Só que ele está undefined, né? Então o que a gente pode fazer aqui, olha só, é na nossa função de create card, pegar esse card, esse carinha que a gente acabou de criar, adicionar um event listener de drag start, igualzinho a gente fez aqui, ó, drag start e adicionar essa mesma função aqui. Então a gente adiciona aqui, vamos ver se isso aqui agora está funcionando. Vou criar aqui um card novo clicando 2 vezes na coluna. Beleza, criou aqui o nosso card. E agora eu vou arrastar ele aqui para essa outra coluna. Olha só, agora está funcionando, né? Depois que a gente adicionou aqui o event listener de drag start para a gente salvar esse carinha aqui na nossa variável global. Show demais, né? Bom, ainda não acabou, porque quando a gente clicar aqui, eu quero poder escrever alguma coisa aqui no nosso elemento. Então, como é que a gente faz isso, né? É uma section, não é um input, não é nada disso. Então, como é que a gente consegue editar esse conteúdo aqui? Muito fácil, né, pessoal? A gente vem aqui no nosso card, que é o nosso elemento, e a gente vai dizer que o conteúdo dele vai ser editável, tá? Então, content editable pode passar como true também. Então, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, olha só. Vou dar double click. Cliquei agora, olha só que o cursor muda, né? Eu posso clicar aqui na minha section e editar o conteúdo dela. Show demais, né? Isso já resolve o problema da gente editar aqui alguma coisa. Só que quando eu clico fora, ele não muda, né? Ele continua sendo editável. E tem outro detalhe que a gente pode resolver aqui. Quando eu dou double click, esse elemento não vem selecionado, né? Eu tenho que clicar de novo nele para poder digitar, né? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele já venha selecionado. Então a gente vai fazer o quê? Depois que a gente adicionar esse elemento na coluna, a gente vai pegar esse elemento, esse card, e vai dar aqui um focus. Com isso ele já vai estar selecionado lá. Vamos dar uma olhada, salvei, cliquei aqui, beleza, ele já veio selecionado, eu só preciso digitar. Show demais, né? Vou clicar aqui fora de novo, olha só, já vem selecionado e eu consigo digitar. Agora, quando eu clicar aqui fora, quando eu desselecionar esse carinha, eu não quero que ele continue sendo editável. Eu quero que ele só seja editável aqui quando eu criar, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, quando eu clicar aqui fora, eu não quero mais que ele seja editável. Então a gente vai vir aqui e adicionar outro event listener nesse carinha aqui. Então o card add event listener. E o event que a gente vai ouvir aqui agora vai ser o event de focus out. Ou seja, aqui a gente está focando o nosso elemento e quando a gente clica fora, a gente está desfocando. Então, focus out. Então, a gente vai executar alguma coisa quando esse elemento sair de foco. O que é que a gente vai fazer quando esse elemento sair de foco? Alterar, né, esse carinha aqui para false. Ou seja, quando ele sair de foco, eu não quero mais que o conteúdo dele seja editável. Eu vou salvar isso daqui. Vamos dar uma olhada aqui agora. Cliquei, beleza, já vem focado aqui para mim poder digitar. Agora eu clico fora, olha só, agora ele não é mais editável. Então eu consigo arrastar ele agora tranquilamente. Outro detalhe também é que quando a gente cria um elemento aqui e não digita nada nele, ele está ficando vazio, né? É interessante que a gente não adicione elementos vazios. Então a gente pode fazer o seguinte, se esse card que eu estou criando
o conteúdo dele, o text content, é vazio, ou a gente pode simplesmente adicionar aqui uma negação, né? Se não tiver nada nesse carinha aqui, a gente pode pegar o card e remover, executar a função de remove. Vamos ver se isso daqui funciona então. Criei um novo card, adicionei um texto, cliquei fora, beleza, tá aqui o nosso card, a gente consegue arrastar ele tranquilamente. Cliquei aqui, agora eu não vou adicionar nada, então ele vai ser removido. Beleza? Bem legal, né? Pessoal, com isso, o nosso projeto está praticamente pronto, mas tem um problema. Não sei se vocês perceberam, mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar aqui um elemento, olha só. E o que acontece, então, se eu, ao invés de clicar aqui na coluna, eu clicar dentro do nosso card? Ele vai adicionar um card dentro do card, né? Olha só. Isso daqui pode ser interessante para outro tipo de projeto, né? Mas para o nosso caso aqui, a gente não quer que isso daqui aconteça. Então a gente vai ter que fazer aquela mesma verificação que a gente fez aqui, beleza? A gente vai ter que verificar se a gente clicou na coluna, tá? Se a gente não clicou na coluna, a gente não vai fazer nada. Então, se o meu elemento aqui não tiver, olha só, estou adicionando a negação, não tiver a classe column, quer dizer que eu não cliquei na coluna. Então a gente não vai fazer nada. A gente vai dar um return aqui. Essa verificação vai fazer o seguinte: se o elemento que eu cliquei não tem essa classe, então para por aqui, beleza? Não executa nada disso daqui. Vamos ver se está funcionando então. Vou clicar aqui na coluna, ele deixa eu adicionar, beleza? Vou clicar dentro do card, ele não deixa eu adicionar mais nada. Show de bola, né, pessoal? E aí, como eu falei aqui no início, pessoal, nosso projeto, quando a gente entrar, não vai ter nenhum card, né? A gente só adicionou esses cards aqui para a gente poder iniciar aqui com o desenvolvimento, tá? Então, vamos aqui no nosso HTML e vamos remover esses caras aqui, beleza? Que aí a gente vai conseguir limpar um pouco o nosso JavaScript também. Beleza? Não tem nenhum elemento, a gente continua podendo criar tranquilamente aqui os nossos cards e tudo mais, beleza? Sem problema nenhum. Então vamos aqui no nosso JavaScript, olha só, já que a gente não tem nenhum card quando a gente entra no nosso projeto, não tem por que a gente vir aqui selecionar eles e nem adicionar um Event Listener neles aqui, tá? Que eles não existem no primeiro momento. E aqui vocês podem criar quantas colunas vocês quiserem, tá? A gente pode criar aqui, por exemplo, uma coluna de In Progress, aí aqui Event to Review, e aqui vai ter outra coluna de Done, tudo mais. Deixa eu abrir aqui. E aqui vai funcionar tranquilamente da mesma forma, tá? E aí fica como sugestão de melhorias, né? Então a gente poderia ter um botão aqui para adicionar uma coluna nova. A gente poderia editar, inclusive. A gente não consegue editar uma tarefa, a gente só consegue criar uma nova, tá? A gente não consegue editar. Seria interessante também ter um contador aqui, não sei, um contadorzinho aqui de quantas tarefas tem nessa coluna, né? Ficaria bem legal mesmo. Fica aí como sugestão de melhorias para vocês dar um upgrade nesse projeto, beleza? Dá o toque de vocês aí. E faz aí, compartilha com a gente, manda o link aí nos comentários e tudo mais. Infelizmente eu tive a minha conta do LinkedIn invadida, eu tive que apagar tudo, todo o perfil e tudo mais. Então vocês não vão me encontrar mais lá. Mas em breve eu vou estar criando de novo, aí vocês podem me marcar lá nos projetos e tudo mais, que eu acho bem legal. Beleza? Então não esquece de deixar o like aí no vídeo. E de verdade, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse projeto aqui. E eu vejo vocês nas próximas. Valeu!